Olá pessoal, aqui é o Marcos Lucas, fundador do libertaçãodigital.com, lugar para você alavancar o seu negócio e sua vida ao máximo. Eu estou de novo com o Rafael Seabra. Primeira entrevista ainda não foi publicada no blog, ela foi feita lá no Recife. Sim, lá no Internatal. Depois a gente fez uma em Haley Beach. E agora a gente vai falar um pouco sobre a inflação, mas antes disso, Rafael Seabra, para quem não conhece ainda, ele é o fundador do Quero Ficar Rico, um blog com mais de 300 mil visitantes mensais. Também ele é autor do Como Investir Dinheiro, que é um livro digital sobre finanças, que é fantástico. Eu já li ele, muito obrigado pela cortesia. E também ele é um dos maiores educadores financeiros do Brasil. Então, obrigado, Seabra. E vamos conversar então já direto ao ponto. Tranquilo, vamos lá. Por que a inflação, que ano passado a inflação foi de 2014 foi de 6,41%, o que é muito alto para pessoas físicas e empresas também. Então, o que é inflação e por que ela é uma droga na nossa vida? Tá. De uma forma bem simples, a inflação ela é meio que um imposto que é cobrado da gente sem ele ter sido regulamentado. Então, o que acontece? Se você tem um dinheiro no começo do ano, você tem 100 reais no começo do ano, e você não investe aquele dinheiro fica parado, no final do ano ele vai valer os mesmos 100 reais. Sendo que o que aconteceu com o preço das coisas que você compra? O preço das coisas que você compra, ela sobe ao longo do ano. E isso daí é impactado diretamente pela inflação. Então, se você tinha 100 reais no começo do ano e faz 100 reais de compra, usa aqueles 100 reais para fazer compra de determinados produtos com aquele dinheiro. No final do ano, se você usar aqueles mesmos 100 reais, você não vai conseguir comprar aqueles mesmos itens que você comprou no começo do ano. Por quê? Porque o preço das coisas que giram ao seu redor, nesse caso específico daí, subiram em média 6,41%, que foi justamente a inflação do ano passado, do ano de 2014. Então a inflação representa isso, a variação do preço das coisas que a gente consome em relação ao nosso dinheiro. Então se a gente não protege o nosso dinheiro da inflação, se a gente não investe no nosso dinheiro para que ele esteja se protegendo da inflação, à medida que o tempo vai passando, o nosso dinheiro vai valendo cada vez menos. Então, de forma geral, seria isso. E agora o pessoal vai perguntar assim, tá, eu tenho aquele dinheirinho na poupança, né? Então, hipoteticamente, se a gente tem 100 reais no início do ano e a inflação fosse de 10%, no final ia ser 90 reais. Sim. E no caso do pessoal no Brasil que coloca esse dinheiro na poupança, se protege de alguma forma, qual é o problema? Esse é um exemplo muito bom, Marcos, porque muitas pessoas acham que colocar o dinheiro na caderneta de poupança está protegendo eles. E o que acontece? Só para você ter uma ideia, no mesmo período que você falou agora, no ano de 2014, a variação da poupança, a rentabilidade da poupança foi de 6,18%. E a inflação foi de 6,41%. O que é que significa? Que você perdeu dinheiro ao ter deixado seu dinheiro aplicado na poupança. Porque a inflação subiu mais do que a variação do seu investimento na caderneta de poupança. Então, de uma forma bem prática, seu dinheiro diminuiu do ponto de vista do seu poder aquisitivo. Então, por mais que ele tenha rendido um pouco, a inflação subiu acima dele, de modo que aquele dinheiro compra menos coisas do que ele compraria antes no começo do ano. Então, isso daí é um problema bem sério para quem investe apenas na caderneta de poupança. Então, para quem deixa dinheiro guardado debaixo do sofá, É pior ainda. ou na poupança, está perdendo dinheiro por causa da inflação. Exatamente. E agora a gente vai chegar num ponto interessante que é qual é a diferença ou quais são as vantagens em relação à previdência privada? Porque muitas pessoas querem se aposentar, então acham que é uma boa opção. É uma boa opção? Tá, vamos falar sobre isso daí então. Só para fechar essa questão da poupança, porque tem duas coisas. Além da rentabilidade ser pior, eu acho que isso daí já deveria definir para você que a poupança não é um bom investimento. Muitas pessoas se apegam à caderneta de poupança por conta da isenção que ela tem sobre o imposto de renda. Mas, é como eu estou dizendo a você, mesmo com a isenção de imposto de renda, a rentabilidade dela ficou abaixo da inflação. Então, por isso daí, ela já deveria ser descartada. Em relação à previdência privada, ela também não é uma boa aplicação. Por quê? Porque incidem sobre a previdência privada várias taxas administrativas. Taxas de administração, taxa de carregamento, em alguns casos até taxa de saída. De modo que, com o passar do tempo, o seu administrador do plano de previdência privada, que é uma seguradora, mas geralmente eles estão vinculados aos bancos, eles vão tirando parte daquele seu dinheiro à medida que o tempo vai passando, e quanto mais tempo aquele dinheiro vai ficando lá dentro, mais essas taxas têm impacto, porque elas vão sempre impactando sobre o montante total, não é só sobre a rentabilidade ou o que você investiu naquele ano, é sempre sobre o total. Então, com o passar do tempo, aquela taxa vai dando uma mordida cada vez maior. Sobre um dinheiro que é investido em algo que você tem acesso, você mesmo poderia estar investindo por conta própria,
sem precisar estar utilizando um plano de previdência privada por isso daí. Normalmente nos bancos, obviamente, tem uma série de investimentos que a gente pode aplicar o nosso dinheiro para tentar se proteger de uma forma. E conversando com ele, tem um dos investimentos que eu fiz uma aplicação e nesse investimento ele rende 9% ao ano, mas ainda tem as taxas administrativas que pode ficar menor que a inflação. Sim. Então, muitas vezes a gente pode achar que está fazendo uma coisa sábia, mas fora as taxas, pode acabar sendo pior e a gente se sente um pouco enganado, né? Sim. A sensação é justamente essa, porque tem duas questões. A gente é enganado por oferecerem a gente produtos de baixa qualidade financeira, porque eles têm taxas muito altas, taxas assim que são até que não deveriam ser cobradas, elas são abusivas, eu considero que são abusivas de tão altas que elas são. E por uma outra questão que eu acho que esse é o mais sério dos problemas, é que o banco pega o seu dinheiro para investir em algo que você, como pessoa física, poderia investir diretamente sem intermediação do banco. Eu acho que essa é o grande, vamos dizer assim, segredo guardado às 7 chaves. E quando eu falo isso, não é porque é um segredo, não, porque está acessível a todo mundo. Mas que você nunca vai ver o gerente do seu banco, por exemplo, recomendando esse tipo de investimento. Investimento que você pode ir lá diretamente e investir onde o banco investe e para isso ele cobra uma taxa de você. Você pode chegar lá e investir diretamente sem precisar do banco para intermediar isso daí. Eu acredito que as pessoas que estão assistindo esse vídeo têm bastante interesse em não ser enganados por bancos. Eu, obviamente, também me senti extremamente frustrado. E o Rafael Seabra já há anos, né, me senti frustrado lá no início e começou essa carreira para elucidar um pouco mais sobre como a gente pode investir melhor. Então, agora que a gente já sabe que a inflação, a gente vê como a gente pode perder dinheiro ao longo do tempo e também que a poupança pode não ser uma boa opção com a previdência privada, existem algumas soluções. Sim, claro. Que o Rafael já citou, que é investindo diretamente na fonte. Então, fala um pouquinho para nós sobre a solução que é o Tesouro Direto. Essa solução seria um investimento em títulos públicos, que no Brasil isso acontece através do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa criado pelo Tesouro Nacional exclusivamente para pessoas físicas. Então basta você ter um CPF e uma conta corrente. O que é o Tesouro Nacional? Tá, o Tesouro Nacional é o órgão do Brasil que regula toda essa parte da economia brasileira. Então, só para você explicar, entender da parte bem técnica, o que é você quando você investe em títulos públicos? O que é que você está fazendo? Você está comprando é como se você estivesse emprestando dinheiro para o seu próprio país. Você está emprestando dinheiro não é para um banco, não é para uma instituição financeira qualquer, não é para uma empresa qualquer, é para o seu próprio país, que é o órgão que gerencia todo o dinheiro do país. Então, emprestar o dinheiro para o seu país, ou, entre outras palavras, investir em títulos públicos é a forma mais segura do ponto de vista das aplicações financeiras que você pode investir o seu dinheiro. Isso em qualquer país. Quando você compra títulos do próprio país, é a forma mais segura de se investir dinheiro. Então, quando você investe em títulos públicos, você está fazendo isso. Você está dando um dinheiro para o seu país, você está aplicando dinheiro nesses títulos, comprando esses títulos, para que depois de um certo prazo, ele devolve aquele valor para você, corrigido por alguma taxa ou algum indexador que a gente pode falar um pouco mais na frente. Tá? Então, vamos já falar direto agora sobre riscos. Porque, obviamente, tem vantagens e qualquer tipo de investimento vai ter algum tipo de risco. Sim, né? Então, quais são os riscos do Tesouro Direto comparado com a poupança e outros tipos de investimentos oferecidos por bancos normais? Tá. Essa que é a grande característica do Tesouro Direto, porque assim, se você compara ele com as outras aplicações de renda fixa também, e não, eu não estou falando de renda variável, não estou falando de imóveis, não estou falando de outros tipos de investimentos, tá? Eu estou alinhando ele só com as aplicações financeiras de renda fixa. Então, em relação à poupança, ele tem um risco muito parecido, na verdade, na minha opinião, é um risco menor, porque a poupança, ela tem uma garantia de quê? De que se você tiver investido até 250 mil nela, e o banco quebrar, você tem esse dinheiro de volta. O Rafael já mencionou rapidamente que a gente pode se proteger da inflação, que é a parte que eu achei mais atrativa sim, claro, desse tipo de investimento. Então, quando a gente fala de inflação do Brasil, de uma forma geral, quanto foi a inflação do Brasil, a gente está falando do IPCA. E para refletir a inflação brasileira, o Tesouro IPCA também é medido por esse daí. Mas a grande sacada do Tesouro IPCA é o seguinte, não é que ele só varia para você a inflação. Você pode pensar, então eu invisto nele e ele só vai me dar a inflação, mas eu não estou dando ganho nenhum. Não, essa que é a grande sacada dele. Ele protege o seu dinheiro, ou seja, seu dinheiro vai variar o que a inflação variar, e ele ainda acresce seu dinheiro de uma taxa fixa. Então ele diz, por exemplo, a gente vai conseguir encontrar títulos que vai render 6% ao ano mais a inflação.
Então você pensa, a poupança rende 6,18% ao ano. Vai ter títulos públicos que rendem 6% ao ano, mais a inflação. Então assim, é uma baita proteção, uma baita rentabilidade. Porque você vai ter, no momento atual, a gente está gravando essa entrevista agora aqui em abril de 2015, então em abril de 2015 você vai ter um título que está rendendo 6% ao ano, mais a variação de inflação, que isso daí está dando acima de 13% ao ano, então isso é mais de 1% ao mês. Isso é uma rentabilidade altíssima quando a gente está falando de renda fixa, uma rentabilidade garantida para você. Eu acho interessante porque, obviamente, pessoas que moram no Brasil, mas pessoas que moram fora do Brasil, uma das coisas que mais apavora é a inflação. Sim. E quando a gente pode pelo menos saber que nosso dinheiro vai estar protegido de alguma forma, que vai continuar tendo um poder aquisitivo decente, que faz esse título mais atrativo. E é uma das formas, eu acredito, de poder ficar um pouquinho mais tranquilo, Sim. Sabendo que o dinheiro Sim. vai estar lá e vai estar protegido e vai estar rendendo alguma coisa e não estar simplesmente numa poupança ou de renda fixa que está gerando menos que a inflação. Sim. E o pessoal perdendo dinheiro, né? Então é uma ótima solução para quem realmente quer proteger os seus investimentos. E obrigado, Rafael, pelo tempo, prazer. E o Rafael Seabra, ele tem um treinamento que é o Tesouro Direto Descomplicado, onde ele fala bastante o passo a passo em como acessar e ter um passo a passo de como investir no Tesouro Direto, e também ele vai explicar como é que a gente faz para declarar depois do imposto de renda, que é extremamente importante para ficar completamente legal no Brasil. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada nesse curso.